que a EBD termine às 10h30, porque tem aqueles irmãos que tomam café, dá para tomar um café, porque a gente encerra o café às 9h30. Então, se a gente fizer um esforço, dá para terminar às 10h30. E meia hora é tempo suficiente para a gente fazer tudo o que quer fazer. Eu acho que a igreja, ela precisa oficializar o culto. E o que é que oficializa o culto, encerra o culto? É a palavra de Deus, a ministração da palavra e a bênção apostólica, ou a bênção não. Aí não está protegido para ir para dentro, para ir voltar para as suas casas. Então vamos fazer um esforço para a gente começar a encerrar a EBD às 9h30, às 10h30. A gente fica com meia hora para tomar o culto. Outra coisa é o culto da noite. Irmãos, o culto da noite não pode continuar começando tão tarde como está. O culto da noite tem que começar a partir das 18 horas. Porque se a gente começar o culto às 18 horas, e por mais que atrase um pouco, não sabe, vamos levar em consideração os dias de chuva, o sol quente, umas 6h15, 8 horas não tem mais nada aqui, acabou. E vamos fazer um esforço. Isso é um esforço que todo mundo tem que fazer. Quem é que tem que fazer esse esforço? É você na hora de se organizar no domingo. No domingo você deve se organizar para estar na igreja às 18 horas. E nós começamos o culto às 18 horas. Por mais que atrasar um pouquinho, 10 minutos, mas começar o culto às 18 horas. É para a gente não terminar o culto, mas vou deixar de fazer alguma coisa boa do culto. O irmão que vai fazer uma participação, um ministério. A outra coisa é o culto de oração. Irmãos, a gente precisa valorizar o culto de oração. E aqui eu não estou me queixando, não. Porque eu venho lá para cá, eu venho orando. Eu não vejo uma igreja aberta orando. E chega aqui, nós somos vai ter outra, mas nós somos a igreja que está orando. Então eu não estou me queixando, não. Mas você tem que ter o culto de oração. Faça um esforço. Eu louvo a Deus que a Vera, assim que ela levantou, está começando a andar, está aberta no culto de oração. É isso, irmão. O crente ele só vai vencer. Olha só. Vocês podem ouvir o que vocês quiserem, mas tem que ouvir a palavra de Deus. O crente só vai vencer como crente. Se você estiver enfrentando um momento difícil na saúde, você só vai vencer a enfermidade como crente. Você está enfrentando um problema conjugal, uma perturbação lá na família, você só vai organizar a sua casa como crente, sua família como crente. Você está enfrentando um problema financeiro, está perturbado, está muito endividado, as portas estão fechadas. Irmão, as portas só vão abrir para você como crente. É Deus que vai fazer o mover. E aí você tem que fazer a vontade de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, uma instrução da parte de Deus, revelada por Deus nas Sagradas Escrituras, de como que o crente pode fazer a vontade de Deus. Está lá em Ezequiel, abra a Bíblia de vocês aí. Ezequiel 18, versículo 31 e 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 31 e 32. Pode procurar com calma. Ezequiel está depois de Isaías, depois de Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Diz assim a palavra do Altíssimo: lançai em vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e fazei-vos um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel?
porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de um encorajamento, nós precisamos de um revestimento, nós precisamos da tua presença, precisamos, Deus, da tua intervenção em todas as necessidades que teus filhos possam estar te apresentando nesta hora. Se a necessidade é em casa, ajuda, Senhor, a tua filha, o teu filho a ficar os pilares da verdade dentro da sua casa, dentro do seu lar, no trato do marido com a esposa, do pai com o filho, de um irmão com o outro irmão. Se a dificuldade de Deus está sendo no trabalho, está sendo, ó Deus, no relacionamento, o Senhor precisa ficar se estaca, ó Deus, da perseverança, da sabedoria, da alegria da tua filha, do teu filho, que amanhã vai enfrentar, ó Deus, uma chefia ruim, uns colegas, ó Deus, traiçoeiro, um ambiente hostil. Deus muda a história lá no trabalho da tua filha, do trabalho do teu filho, seja onde for. E se tem alguma trama, Deus, alguma treta, alguma armadilha, algum mal preparado para atrapalhar tuas filhas, teus filhos, não deixe que prospere. Mas, ó Deus, se a dificuldade está na vida financeira, Deus, os teus filhos estão atolados, estão com dificuldade, estão conseguindo, Deus, honrar seus compromissos, precisa se livrar, ó Deus, de coisas do passado. Senhor, fica, Senhor, a estaca da justiça, da prosperidade, ó Deus, da fidelidade na vida da tua filha e do teu filho, mas que eles saiam dessa prisão em nome de Jesus. Mas se for na saúde, levanta o enfermo desta manhã, enfim, Deus, a estaca da saúde, ó Deus, da saúde física, da saúde espiritual, da saúde emocional, ó Deus, para que a tua serva, o teu servo, não fique, ó Deus, a mercê das medicações, dos medicamentos pesados, dos psicotrópicos, ó Deus, que deixa, ó Deus, as pessoas drogadas, desanimadas, prostradas. Ó Deus, essa casa, ó Deus, essa família, ó Deus, esse irmão, essa irmã, na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas, ó Deus, se a problemática está na alma, está na vida espiritual, está ficando, ó Deus, desanimado, prostrado, ó Deus, fica as estacas do renovo, do avivamento, Senhor, na casa, na vida, na alma da tua filha. Tira toda a depressão, tira toda a síndrome do pânico, todo o medo de andar sozinho, toda a insegurança, ó Deus, que aviva a tua obra bendita dentro de nós. E se o Senhor fizer isso, então isso aqui, ó Deus, vai ter pão e mel, e não vai faltar, ó Deus, nenhum alimento na casa dos teus filhos, não vai faltar, ó Deus, cuidado, e todo mal vai ter que sair em nome de Jesus. E agora nos abençoa com aquilo que nós mais precisamos hoje, que é ouvir a tua palavra. Senhor, limpa os meus ouvidos, os ouvidos dos meus irmãos, limpa, Senhor, o coração, e não permita que o diabo rompe a palavra que o Senhor vai ministrar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre a vontade de Deus. Hoje, os irmãos sabem que é domingo, o dia do Senhor. Eu gosto muito do domingo. Assim como que nasceu o 25 de dezembro, a Jaciara, a irmã Natalina. A irmã Natalina é esposa do pastor. Pergunta dela. Fala com ela, né? Tocando a Bíblia. Ele está ali providenciado. Eu gosto tanto do domingo quanto as pessoas que nasceram 25 de dezembro. Irmãos, pessoas que nascem 25 de dezembro, elas são natalinas. Elas gostam de Natal. Lá em casa,
A Jaciara brinca, ela diz que quando ela morrer, que uma das coisas que a gente vai sentir falta é da alegria com que ela trata o Natal. Ela realmente. O negócio é tão sério em casa do negócio de Natal, que o Natal já passou faz tempo e a gente ainda está comendo numa toalha que é de Natal. Até a Lula que não fala, fala. A gente não aguenta mais uma toalha de brilha e o Natal lá, né? A gente não escapa do Natal. Então eles gravaram mais rápido o Natal dela, o Fernanda, ela, todo ano ela manda aquela árvore lá, e a gente gosta. Eu não sou assim com o domingo. Irmãos, o domingo é o dia mais feliz da minha vida. Eu gosto do domingo, e eu vou dizer a vocês por quê. Porque desde que eu entendi que o domingo é o dia do Senhor, que é a oportunidade que eu tenho de ver os meus irmãos, de rever pessoas que você não via há muito tempo, e principalmente de ver a casa do Senhor. Agora eu tenho que dar isso. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje não é diferente. Vocês nunca, quando vocês estiverem no domingo, lembrem de mim. Pastor, gosta de mim. Porque hoje, irmãos, é domingo e é dia do Senhor. Por isso, para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos saber qual é a sua vontade, qual é a vontade dele. Não tem um crente aqui hoje que não tenha vontade de saber qual é o propósito de Deus na sua vida. A vontade de Deus, ela não é uma coisa solta, não. A vontade de Deus, quando fui para a Vulgata Latina traduzir essa palavra vontade, estou falando propósito, não vontade, vontade, significa, olha o que significa a vontade de Deus, para a gente começar. A vontade de Deus significa uma deliberação que o Todo-Poderoso toma com relação aos seres humanos. E a consecução de seu plano de redenção. A vontade de Deus acha-se alicerçada nos atributos morais e nos atributos naturais de Deus. Quais são os atributos naturais? Eu sei que não é uma coisa fácil de trabalhar. A gente que é estudante da biologia, que sabe de cor e salteado, tem que ensinar, compartilhar, que é para os irmãos também desfrutar dessas maravilhas. Os atributos naturais de Deus, irmãos, é aquilo que não tem no homem, é dele. E os atributos naturais de Deus é a onisciência. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, tudo aquilo que você possa estar imaginando hoje, por mais distante que seja, Deus sabe. É onipotência. Deus tem todo o poder absoluto sobre todas as coisas. E também dos seus atributos morais é três só: é santidade, justiça e amor. E graças a Deus que esses atributos, essas qualidades, que a palavra atributo quer dizer qualidade, dita para uma pessoa, né? Uma qualidade vista em uma pessoa. Essas qualidades o homem também tem. Todo homem tem condições de amar. Todo homem tem condições de se santificar, né? E todo homem tem condições de ser justificado por conta do sacrifício de Jesus. Por isso o profeta, por isso que o profeta Oséias, está lá, abre para você acompanhar comigo, Oséias 4, 6, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído. Olha, irmão, que palavra tenebrosa. Não é enganado, não. Não é enganado, não é passado para trás. Vocês observaram? O povo de Deus não, a pessoa não mente, não. É o povo de Deus mesmo. Ele está sendo destruído, ele está sendo enganado e passado para trás. É uma destruição, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do Senhor, também eu esquecerei de ti. Irmãos, isso é uma profecia que veio junto com a maldição. Todos que estão enganando as pessoas aí, obrigado, e obrigado, Deus.
Todos que estão enganando as pessoas, induzindo as pessoas ao erro, com mensagem falsa, com prognóstico humano, com desejo maligno, eles estão amaldiçoados pela palavra. Porque na medida que engana as pessoas, desde de ensinar as pessoas a prosperar, a amar a Deus sobre todas as coisas, e induz a pessoa ao erro, Deus diz: olha, eu também vou te rejeitar. Esses caras da internet aí, esses pregadores falsos, esses filhos do diabo que estão na internet enganando as pessoas, ensinando ensinamento de demônio, eles estão sendo amaldiçoados aqui, para que não sejam sacerdotes, ou seja, para que não cuide da coisa de Deus diante de Deus. Visto que eles esqueceram da lei, Deus também vai esquecer dele e dos seus filhos. Pode ver, irmãos, o pessoal está uma confusão aí, atrapalhando a obra de Deus avançar. Vai pagar ele e os seus filhos, e depois não vem para cá com o negócio de pedir oração, fazer campanha, subir do monte. Não, tem que botar a casa em ordem, tem que se arrepender, que é a finalidade da profecia de hoje. O profeta Ezequiel, ele profetizou cerca de 570 anos antes de Cristo. Profetizou ao mesmo tempo que o profeta Jeremias. A diferença de Jeremias estava em Jerusalém e Ezequiel estava na Babilônia. E o nome Ezequiel, irmãos, ele significa Deus fortalece. E essa profecia de Ezequiel, nós estamos falando de uma profecia do dia do celebração da ceia. Olha como estabelece a relação. Essa profecia de Ezequiel, esse nome tão bacana, né? Deus fortalece, apontava para o Messias, porque o trabalho de Ezequiel junto aos escravos é uma tipificação do que o Messias viria fazer diante de uma geração de homens caídos. Apontava para o Messias e para a sua obra redentora, que ele viria, né, em nome de Jesus. Por isso que a vontade de Deus se completa também através da oração, pois as súplicas e as respostas que recebemos, podemos sim ver Deus agindo em relação ao desejo e à decisão humana. Olha só, eu fui lá no hospital, quando a Vera sofreu um acidente covarde. Uma pessoa covarde atropelou ela fora da pista de rolagem. Irmãos, a situação da Vera era muito difícil. Vera tinha uma indicação de 2 intervenções cirúrgicas, que uma seria na bacia ou no quadril. Era quadril ou bacia, Vera? Quadril. E a outra seria no ombro. Irmãos, uma pessoa com 60 anos. Eu fiquei Luciana, mas a gente tem um acordo. A gente tem um acordo, tem que falar tudo, né? Uma pessoa com 60 anos que sofre uma fratura nessa região, bacia, quadril, é só Deus para não ficar na cadeira de rodas. Né, velho? Aí sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana, ele liberou, autorizou a cirurgia dela. Mas, irmãos, a enfermaria dela era do tamanho dessa igreja. Ela não era do tamanho dessa igreja. Muita gente. E Deus interveio. Ele está dizendo aqui, ó. A resposta, e a igreja aqui orando, todo mundo, eu vi os irmãos orando pela terra. Todo mundo. Todos os dias. Aí Deus deu a sabedoria, o médico: não vamos operar o quadril, não. Ele vai colar por si só. Como é que cola? Não cola. Mas o da Vera colou. Nem boleto está usando. E aí a gente com uma preocupação de escangalhar a cirurgia anterior que ela tinha feito de reparação do joelho.
Então, irmãos, a vontade de Deus, ela se completa através da oração, através da súplica, porque as respostas que recebemos de Deus pode vir também pela relação do desejo, a decisão humana. Eu falei aqui semana passada que a fé, ela tem que vir acompanhada do desejo. Você tem que desejar coisa boa e ter fé. Não pode desejar coisa ruim. Porque vai atrapalhar a sua fé. Só no Antigo Testamento encontramos 5 pessoas que integraram a vontade de Deus à vontade humana. E como é que a gente faz isso? Você precisa ter uma atitude de filho. Alain Pierrat é um autor que eu gosto da obra que esse homem de Deus escreve. Ele diz assim, ele vai dizer que muito de nós, talvez se pudesse, teria pensado que os habitantes de Sodoma e Gomorra receberam o que mereciam. Mas Abraão, das 5 pessoas, vou destacar agora hoje, vou destacar só Abraão. Abraão não me surpreende ao fazer um apelo em nome dos seus, só dos vizinhos. Está lá em Gênesis, abre aí Gênesis 18, 23, 24. Olha, irmãos, que homem, que caráter de homem de Deus era Abraão. Tinha Abraão. E chegou Abraão dizendo: destruirá também o justo comigo? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também? E não ocuparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Olha assim, esse não está argumentando com Deus. O anjo chegou com a espada de fogo na mão para destruir Sodoma e Gomorra. Irmão, Sodoma e Gomorra não é uma mesma cidade, não. São 2 cidades separadas. Sodoma era uma cidade, Gomorra era outra cidade. E Abraão então argumenta como é que você vai destruir todo aquele povo só porque eles são um povo tenebroso. Não dá para comentar aqui Sodoma e Gomorra. Toda a prática de sodomia que vocês podem imaginar hoje na internet é tudo oriundo desse demônio que atuou em Sodoma e Gomorra. Irmãos, todas as vezes que há uma sede, todas as vezes que há um incesto, todas as vezes que há um abuso, todas as vezes que uma criança é molestada, é o espírito de Satanás. Irmãos, o negócio é tenebroso. Que atuar no Sodoma e Gomorra, ele é ativado. Todas as vezes que uma criança é abusada, todas as vezes que uma criança é molestada, que uma mulher é vítima de estupro, todas as vezes que acontece uma maldade no campo da sexualidade, da perversão sexual, é ativar o demônio que atuava em Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra está muito mais viva do que vocês possam imaginar. E aí é quando o anjo chega para destruir, e Abraão então ele faz esse argumento. Mas ainda no 25, capítulo 18, Abraão faz uma pergunta ao anjo: pela justiça aos inocentes, destruirá realmente os ímpios por causa disso? Aí no 25, longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo como ímpio, que o justo seja como ímpio longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Ou seja, Deus é o Senhor de toda a terra. Deus, irmão, não vai fazer justiça matando todos os ímpios por causa do justo. Vamos atualizar. É como se a gente aqui hoje desejasse a morte de todas as pessoas que praticam o mal na Paulina. Os irmãos entenderam isso? Porque aqui tem problema, porque aqui tem gente má, porque aqui tem gente ruim. Nós não podemos desejar que morram todos os ruins, mesmo que morram os justos.
Irmãos, a quantidade de pessoas justas em Vila Paulina, a quantidade de pessoas santas em Vila Paulina, a quantidade de homens e mulheres decentes que vivem do trabalho, que cuidam da sua vida, é muito pequena, comparada à quantidade de pessoas que podem estar no caminho oposto. Mas nem por isso. Se o anjo do Senhor chegasse aqui agora de manhã com uma espada de fogo fumegando, como a irmã viu o anjo ali. Eu estou falando para vocês que a igreja tem que ter sinais, prodígios e maravilha. É por causa dessas coisas. E eu sei o que eu estou falando. Eu fui quarta-feira na igreja mais longe que nós temos na nossa entre Nova Iguaçu e Belfor Roxo, que é a Igreja Batista Piranema do Caxias. Essa igreja, irmãos, ela é muito antiga, já fechou várias vezes, já abriu várias vezes e agora ela está reaberta pelo pastor Elias. Estava fechado, estava militarizando, está aberta, está bonita. Nossa, como que só Deus, né? E todo ano eu vou, só no ano passado eu estava doente. Mas o pastor Elias foi lá em casa, junto com o pastor Aledino, o pastor Nelson, e ele falou que eu não poderia faltar o culto da hora dos pastores centenários na quarta-feira, porque ia ter era aniversário do casamento dele e também de ministério naquela igreja. E eu fui comer de carne seca. Lá é garantido. Os irmãos não tem nada, mas aí tem carne seca eles têm. E aí me pediram para eu dar uma saudação, uma palavra. Eu aproveitei para agradecer. E quando eu disse para os irmãos o que Deus fez na minha vida, e é por isso que a igreja tem que ter sinais, prodígios, maravilhas. Eu falei isso para a cidade. Irmãos, o Espírito Santo tomou conta de uns 20 pastores daquele lugar aqui. E os pastores perderam o controle, começou da glória de Deus, começou da rua na mesa. Porque a presença de Deus ela é. E não importa se você está na Barra da Tijuca ou se você está lá em Piranema do Caxias. Se Deus estiver ali, está garantido a alegria. É igual aqui. Se Deus estiver aqui nesta manhã, está garantida a nossa alegria diante do Altíssimo. E a primeira pessoa que integrou a vontade de Deus, a vontade divina, foi Abraão. Eu falei de 5, foram 5 pessoas. Eu vou destacar só Abraão. Foi Abraão junto ao cavalo de Mamré, local que teve que ser famoso na época em que se escreveu o relato, porque ali o anjo do Senhor, olha só, antes de seguir viagem para inspecionar Sodoma e Gomorra, o clamor contra as duas cidades era tão grande que a sua destruição era praticamente dada pelo céu. Não tinha mais o que fazer. Deus tinha decidido, mas o anjo veio e consultou Abraão. E, porém, o primeiro anjo revela a intenção da sua visita. É lá no versículo 20, ainda no capítulo 18, 20 ao 22, diz assim: disse mais o Senhor, olha só, continua a conversa. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra, o anjo não fala, se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado, muito descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, e vindo até mim, e se não saber-lhe, então viraram aqueles homens o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. O anjo, irmão, foi lá, deu um recado para Abraão de novo, e Abraão fica de pé. Ele tinha feito um pedido ao Senhor. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Visto que a vontade de Deus a gente não sabe. Às vezes
quanto é lado. E está ficando cansada. Está ficando cansado. Porque você está na boa intenção. Você quer saber qual é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus a gente não sabe. A vontade de Deus a gente aprende. Quem entendeu isso aí? Abraão sabia qual era a vontade de Deus? Não sabia. Mas ele aprendeu qual era a vontade de Deus. Que a vontade de Deus era fundamentada em cima de justiça. Tem um livro que me vem tanto aqui no ministério. Independente, irmãos, da melhor vontade que você tem, o conhecimento de Deus é a melhor forma de você saber qual é a sua vontade. A expressão Abraão, aí Deus entende, a expressão Abraão ficou em pé diante da face do Senhor, significa que o Senhor se mantinha ainda junto de Abraão. Eu vou explicar isso aqui. Você às vezes traz para cá uma causa. Eu vi agora de manhã o Carlinhos colocando vários pedacinhos de oração. Ele trouxe essa causa. E ele não sabe qual é a vontade de Deus. Ele não sabe o que Deus vai fazer. Mas sabe o que ele faz? E já que ele não sabe qual é a vontade de Deus, ele se dedica em oração e permanece de pé. Então, à medida que Abraão se mantinha de pé, quando Abraão ficou sabendo do juízo, poderia ter simplesmente abaixado a cabeça, em concordância com a morte dos ímpios. Aí olha que Ezequiel vai falar muito tempo depois: lançar de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e fazei-vos um coração novo, um espírito novo, pois, por que razão morreria o caso de Israel? Porque não tem prazer na morte do que morre. Não confunda com aquele outro texto que Deus tem prazer na morte do ímpio. Isso aqui não é o mesmo texto. Eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor. Convertei-vos e vivei. Ou seja, irmãos, a gente já chegou ao final. O argumento de Abraão foi aceito por Deus, porque é melhor poupar os inocentes que punir os culpados, ainda que os inocentes representem apenas 1% da população. Lá no verso 26 de Gênesis 18 ainda, olha só, finalizando a conversa de Abraão. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor dele. Aqui Abraão é uma tipificação de Jesus na cruz. Por isso que a ceia do Senhor é para a gente lembrar, a chamar a atenção. Irmãos, quando Jesus estava naquele entreveiro lá, naquela armadilha que Judas armou para ele ser preso, olha só como alguém pode poupar a vida de outro. Aquele soldado não sabia quem era Jesus. E ele foi lá e cochichou no ouvido de Judas, e Judas apontou: aquele que eu dei o beijo é ele. Foi lá, deu o beijo, o cara foi lá para decepar o pescoço de Jesus. Mas ele não pôde fazer, ele só prendeu. Mas Jonas, Pedro foi lá e arrancou. Olha o que Jesus disse: olha, Pedro, Jesus vai lá. Mostra que é Deus, que só Deus pode fazer milagre. Cola a orelha do cara, do soldado mau, e dá uma palavra. Muita gente disse que foi repreensão. Não foi nada de repreensão. Deus deixou uma mensagem. E ele disse assim: Pedro, não se preocupa não. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aí continua: porque se eu quiser, se a minha intenção fosse essa, de me vingar, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 18.000 legião de anjos. Irmão, você não faz ideia. Não ficaria nada. Corria tudo, fala tudo, corria tudo. Mas o papel de Jesus não era vingança. Então está aí em cima dele.
Então, irmão, se o ímpio está aí e fazendo o que está fazendo, que a gente está ponto de ficar embaixo da cama, Deus não vai destruir essa turma por causa da gente, porque é melhor deixar o ímpio perverso embora do que destruir os inocentes. E aí eu concluo quando Jesus chega lá em João 10, 3, assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Deus, irmão, tem domínio absoluto sobre as ovelhas. É por isso que eu gosto do domingo, porque o domingo é o dia das ovelhas se reunirem. E a característica da ovelha, na perspectiva do reino de Deus, do governo de Deus, é ouvir com atenção, como vocês estão fazendo, ouvir com atenção, discernimento do Espírito, como vocês estão fazendo, vontade de aprender com Jesus e fazer sem questionar a sua vontade. Por conta disso é que Jesus atribuiu qualidade de discípulo aos que confiam nele. Eu recebi um convite, por causa das coisas que acontecem aqui, a gente é cheio de convites. Eu, o da chave, as mulheres, não é isso aqui? Madúcia, aí tem cheio de convite. Aí a senhora fala assim: as meninas vão dançar no ETV. Eu acho que deixa elas se acabar na dança. Se elas tiverem energia, saúde. Aí, por causa do refriginho, mas principalmente por causa da conferência de família que foi feita aqui, eu estou recebendo muito convite para pregar fora. Eu estou, esse mês de maio, bastante convite, junho, por aí afora. E o convite mais longe que eu recebi essa semana foi o pastor lá de Resende, pastor João Augusto, Igreja Mundial de Resende. Ele falou assim: ó, eu estou no meu primeiro ano aqui na igreja, estou com um desafio, e eu quero que você venha falar de família aqui no próximo domingo. Aí eu falei: é dia das mães. Aí ele me perguntou: tu tem mãe? Eu falei: não, eu também não tenho. E a minha mãe, o pastor João, me ajudou. Então você vem pegar. E eu aceitei o convite. Depois eu me embaracei, porque a senhora falou: e o que meu filho? Mas não sabe comigo. Eu falei: quem tem mãe é seu filho, eu não tenho mãe. Não é verdade, não. Quem tem mãe é ele, Deus fala. Mata por ele. É a mãe dele, é o jeito dele. A moça não sabe, sei lá. E ainda tem que ficar aqui para trabalhar. Mas lá não é tudo que é das mães, não, lá é tudo de família. E o pastor, então, domingo, eu vou estar em Resende, se Deus assim permitir, a Igreja Batista Memorial lá. Aí eu vou de manhã cedo, em Resende é lanche, então, e vou pregar dois. Então eu vou chegar lá, vou almoçar com o pastor, e vamos lá, tudo por causa das coisas que acontecem aqui na igreja, porque se não acontecesse coisa boa na igreja, ninguém ia lembrar da gente. Então, o pastor disse que assistiu ao culto de família aqui, ficou encantado. Claro que lá não vai ser igual aqui, não. Lá vai ser, eu acho que não. Até porque é um preparo. Né, Patrícia? É um preparo, não é assim não. Tem que fazer igual fez aqui, é um preparo. Então não vai ser igual, mas com certeza a palavra vai ser igual. Entregar sobre os valores da família. E foi por isso que naquele mês que antecedia a semana da conferência de família, a gente fez uma observação aqui na ceia. Eu não sei se os irmãos ainda lembram. Quando Jesus celebra a última ceia, ele ministra sobre
a lei, então ele encerra o ciclo, a lei, e depois ele ministra sobre o novo e vivo caminho. Foi o que Ezequiel viu, a obra que Jesus ia fazer. E ele diz assim, na hora que chega no cálice, esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, que está sendo agora derramado. É como se eu pegasse esse cálice aqui da Terezinha e jogasse aqui nesse chão e tá? Todo mundo ia ver. Se ficasse aqui até a noite, todo mundo saberia que foi derramado. É por isso que a gente precisa tomar cuidado. Tem muitas igrejas hoje que estão caindo numa armadilha. O pastor que deixou a mente ficar conturbada, ficar usando o vinho mesmo para celebrar assim. Irmão, Jesus nunca tomou vinho. Nunca. Não tem nenhum registro. Aí alguém fala assim, mas na boda de Caná, ele transformou água em vinho. Mas não era vinho que a gente compra aí na rua, que vende, não era vinho. Jesus, ele transformou água em vinho, mas vinho sem fermentação, sem mosto, que hoje nós chamamos de álcool. O vinho que Paulo orienta para Timóteo tomar, não era o vinho que vem de Nazaré de hoje, um álcool fermentado. Era o vinho sem álcool, o vinho sem gosto. É vinho porque é extraído da uva, mas ele não tem álcool, ele não bebeu, cara, não fica bebendo. E aos poucos ele foi contaminando na casa do Senhor. A igreja hoje, que os irmãos que cuidam da silo de água, está tudo contaminado, tudo nós não sujos. Porque segue a orientação de pastor do povo e compra vinho para distribuir na igreja. Enquanto todo mundo está lutando para combater o alcoolismo, como é que a igreja vai servir vinho? Daqui a pouco vai servir vodka. Se for para a igreja do sul, então toma lá, em vez de vinho hoje, para esquentar, vamos tomar vodka. Só falta isso. Então vai contaminando as coisas. Na Europa, tem pastor que toma uísque. Para você ver. E eu conheço. E fuma da gente. O cachimbo eu já não conheço. Não, fuma da gente. Aqui no Brasil eles fazem a mesma coisa. Mas eu não quero saber da vida dos outros, não. Eu estou só lembrando os irmãos que não pode contaminar o negócio. Aí por isso, quando ele chega na hora da ceia, ele diz que este é o cálice da nova e eterna aliança. Todo mundo está pensando, mas que aliança que ele está falando? E qual aliança? Qual aliança? Então, Jesus recorre à cultura dos egípcios, falei isso aqui, que há 3.600 anos antes de Jesus, ele já usava a aliança como símbolo de fidelidade. A aliança, irmãos, é uma joia que é marcada por uma circunferência. Ela não tem princípio nem fim. A aliança, ela não tem, você não sabe onde ela começa, nem onde ela termina, porque ela não tem princípio nem fim, ela é uma circunferência. Então ele está mostrando que essa aliança não tem princípio nem fim, não acaba mais, é para sempre. E é por isso que o inimigo trabalha para que as pessoas não façam aliança com Deus, não fiquem aliançados com o Senhor. E aqueles que têm aliança querem, irmão, não deixe que ninguém rompa a aliança que você tem com o Senhor, no dia você fez isso. E é por isso que a ceia do Senhor, para a gente lembrar dessa aliança, no dia que foi feita no sangue do Senhor. Eu vou convidar a Débora para cantar o cantor, uma vez que hoje a gente está sendo os instrumentos, vamos sacrificar a bichinha aí. E quero convidar os irmãos a fazer duas coisas nesse momento. Primeiro,
Você vai vir à frente, vai trazer esse oferta, vai depositar no altar de Deus e em seguida você vai vir aqui, vai pegar os elementos da ceia e vai levar para o banco para retornar com ele. Eu gosto muito dessa combinação, irmãos. O cântico, a palavra, o cântico, o sacrifício e a ceia do Senhor. Acho que estão de ser completo. Então, vamos ficar de pé? Por favor. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Bérica de Jó. A gente tem. É dela? Pega. Só para ver aí. A irmã Bela vai estar orando a Deus. A gente ama demais, irmão. Muito, muito. Da sua perseverança, da sua persistência. E não tem um dia melhor do que isso, para você voltar. Em comunhão com os seus irmãos, com vocês todos. Amém. Amém. Amém? Aí no pé você vai vir aqui à frente, trazendo a sua oferta, pegando o seu caso, enquanto nós estamos caminhando. Ouvintes crentes em louvor a Jesus, e para nossa salvação foi morto numa cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Com o rosto vinte nos une na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e teu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegres cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Muito bem. Irmãos, alguém esqueceu o caiu uma nota de $1.
Quem for o dono, vamos pegar aqui, tá? Eu. R$ 5. R$ 5. Quase 6. Quase 6. Ah, então, vai ver agora. Muito bem. E naquela noite, né? Muita atenção. Jesus então revela as últimas coisas que ele deveria deixar em herança para aqueles que haveriam de seguir. Quando ele disse que este é o meu corpo, que é dado, ou seja, repartido em vários pedaços, por amor de todos nós. Portanto, comei o pão. Do mesmo modo, depois de ter ceiado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança. Tomai e bebei todos em memória de mim. Então, irmãos, tomamos o cálice. Quero convidar aqui à frente a irmã Marilene Martins, que ela vai estar orando. Pode, agradecendo a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela família, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Amém, Pai. Jesus. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui, ó Pai. Ah, Deus abençoe cada um de nós. Para a honra e para a glória do seu nome. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor, na cruz do Calvário, para me salvar. Obrigado por teu Espírito Santo, que convenceu do pecado, da justiça e da justiça. É no teu nome que eu te E a agradeço. graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo possam repousar sobre todo Israel de Deus, espalhado por este grande universo. Mas em particular, Senhor, nos ajuda nessa localidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vão em paz, um bom almoço e até logo mais. Vai aplaudir o Senhor que vale a pena.